Pessoal, boa noite a todos. Vamos lá começar a nossa live 03. É o seguinte, na nossa live número 2, quando nós estávamos concluindo a live, fizemos uma análise de Bitcoin, né? Vocês estão lembrados aí da análise que a gente fez? Sim. Usei a análise ainda para fazer depois uma operação. Pois é, aquela análise lá, ela deu um belo de um trade, hein, pessoal? É para estar todo mundo aqui com uma graninha. E eu vou começar essa live 03, eu vou falar de alguns trades aí que eu fiz aí nesses dias, e a gente vai dar continuidade à análise que eu fiz na live 02 sobre Bitcoin, que eu acho que foi o que horas depois deu trade. Eu acho que eu não lembro agora se foi horas depois ou de madrugada, né? Então vamos começar aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Na segunda-feira passada, nós fizemos uma análise aí de Bitcoin, e quando nós analisamos Bitcoin, o preço estava nessa região. Ele estava nessa cunha descendente, exatamente aqui. E eu fiz um comentário para vocês sobre esse candle aqui, ó. Bem no horário da nossa live. Se a gente ver aqui na data, aqui, olha só, foi na segunda-feira mesmo, tá? Estávamos num rompimento iniciado. Nós terminamos a live 02 falando que Bitcoin tinha iniciado o rompimento dessa cunha aqui. Inclusive, eu mencionei para vocês sobre esse candle, sobre esse volume de rompimento, né? Vocês podem observar aqui, olha só como é que estava o volume, ok? Ele estava com um volume maior do que esses volumes anteriores. Se vocês observarem, ó, essa barra de volume, deixa eu dar um zoom aqui rapidão. Essa barra de volume aqui, ó, ela estava superando as barras anteriores, né? Superou essas barras aqui, ok? Então, tínhamos um volume de rompimento. Depois disso, eu comentei com vocês que o Bitcoin estava nessa região e tínhamos uma resistência. Que a partir do momento que o Bitcoin conseguisse romper essa resistência, ele ia subir até essa região. O que aconteceu logo em seguida? Logo em seguida, aqui, ó, o Bitcoin ele fez isso. Ó, ele foi buscar aquela região ali em cima. Quem foi que pegou esse trade aí? O Christian não, o Leandro, né? O Leandro falou que pegou esse trade, não foi? Peguei. Esse trade eu peguei. Foi bem depois, não sei, acho que foi até de noite, na madrugada mesmo. Foi assim, eu acho que eu te mandei mensagem no dia seguinte, né? Foi, eu acho que foi de madrugada aí. Acho que foi de madrugada. Sim. Mas alguém pegou esse trade. Mas alguém pegou esse trade aí, para quem está chegando agora aí, ó. Eu estou lembrando aqui que a nossa live passada, nós terminamos falando do Bitcoin quando ele estava tentando romper essa cunha descendente, né? E aí nós tínhamos identificado aqui essa região de resistência, e que caso ele rompesse, o preço ia buscar essa região aqui, ó, né? Então, o que aconteceu? Logo, acho que foi de madrugada, na madrugada de segunda para terça, o Bitcoin ele fez isso aqui. Ele rompeu essa resistência e conseguiu ir até ali em cima, né? Ele fez isso. Estou no gráfico de 12 horas aí. A resistência aqui, ela era uma excelente zona de short, ok? Então, tanto é que nós tivemos aqui, olha só, depois do rompimento, quando chegamos nessa resistência, nós tivemos aqui um candle de engolfo de baixa, esse candle aqui, muito forte. É justamente esse candle aqui, ó. Esse candle aqui foi um candle de engolfo de baixa. Podem perceber que esse candle, ele supera esse candle verde anterior, e o volume dele aqui, ó, ele está muito superior ao volume de comprador anterior, né? Então, aqui estava claramente demonstrando que a resistência era muito clara. O Bitcoin ele teve trabalho para superar essa resistência, e depois aqui, ó, para quem pegou esse short, tinha um ponto muito claro aqui para colocar um stop, entendeu? Aqui nós tínhamos uma resistência muito clara nessa região, uma região de take. Então, esse candle representou tanto o pessoal que já tinha aberto o long, estava vindo lá de cima, e como os ursos que resolveram abrir um short, porque a resistência estava muito clara. Era pouco provável que o Bitcoin conseguisse romper essa região de resistência aqui tão facilmente, logo de primeira, vindo aqui de baixo, depois de superar essa resistência,
ok? Então, essa daqui foi a análise que a gente finalizou na segunda-feira passada, né? E alguns de vocês aí pegaram esse trade. Esse trade aqui ele foi bem interessante. O Bitcoin ele subiu quase 4%, né? Onde é que foi tua saída, Leandro? Tu pegou esse trade, onde é que foi tua entrada e onde é que foi tua saída? Eu saí ali pouquinho depois mais ou menos nessa resistência ali, na máxima desse candlezão vermelho. Agora Isso. vou colocar no 4 horas aqui, vou colocar no 4 horas, olha só. Aqui no 4 horas, por exemplo, olha só, se vocês observarem, ele está mostrando aqui um ponto de suporte, tá vendo? Tem um ponto de suporte bem interessante. Ele está mostrando aqui, ó, olha só, um ponto de apoio para o preço, entendeu? Tanto é que entrou aqui, ó, entrou um volumezinho comprador. Não tá fraco, né, mas entrou o volume comprador. Olha só aquele candle de engolfo de baixa visto pela 1 hora. Ele engolfou totalmente o candle anterior, assim como a barra de volume também ele engolfou, né? Eu ia te perguntar isso, essa barra, essa linha vermelha, por exemplo, porque às vezes eu coloco num gráfico, aí ela está num ponto, aí eu mudo o tempo gráfico, ela está em outro. Eu fico na dúvida em qual que é melhor eu tentar pôr a minha resistência, assim. Cada tempo gráfico ele tem as suas zonas de suporte e as suas zonas de resistência, entendeu? Então, o interessante é que vocês aprendam a identificar qual é a resistência que ela ela está imediata ali no preço, se é a resistência do 4 horas, resistência do 12 horas, do diário, entendeu? Agora, eu vou mostrar para vocês aqui um trade que eu fiz. Vamos lá. Esse trade aqui, ó, foi INJ. O que vocês estão enxergando aí, hein, pessoal? O que temos aqui? Quem está enxergando? É uma bandeira de alta? Bandeira de alta? Eu estou no tempo gráfico de 1 hora, tá, pessoal? Tô enxergando um triângulo. Triângulo. Vamos lá, Leandro. Eu vi um canal ascendente. Chegou raspando, hein, Leandro? Vamos lá, Naila. Triângulo ascendente, Wesley falando aí. Linha ascendente. Opa, quem foi? Antônio Felipe? Ah, pô, tinha que ser. Fui eu. Ele tá divulgando, tá disputando a vaga de doutorado aí com o Leandro aí, ó. Tô nada, tô quietinho, tô só vendo vocês. Vamos lá. Olha só, esse foi o trade, pessoal. Eu e o Kevin, a gente estava falando de NJ. Quando a gente identificou essa cunha ascendente, pessoal, ela estava mais ou menos por aqui. Não foi, Kevin? Ixi, bem no comecinho. Foi por aí, assim, mais ou menos, né? Então, ela tinha toques suficientes aqui para ser validada. Por exemplo, eu tinha aqui um candle verde, eu tinha outra barra verde aqui, outra barra verde aqui. Eu tinha essa barra aqui que ela estava fechando quando a gente identificou. Embaixo, eu também tinha toques suficientes para validar essa cunha ascendente. Nessa vermelha. Nessa vermelha aqui também. Para quem não estava na live passada aí, pessoal, eu utilizo para traçar as linhas de tendência o corpo do candle, tá? Eu não utilizo o pavio. Eu já tentei usar como pavio antes, só que eu percebi que era mais preciso com o corpo do candle, ok? Então, essa cunha ascendente que a gente identificou, o Kevin mostrou um padrão aí num tempo gráfico maior e quando eu parei para analisar, eu localizei essa cunha ascendente. Só que eu não sei vocês, né? Quando vocês, antes de decidir se eu vou entrar long ou short na moeda, não basta só achar um padrão. Esse aqui é um padrão que geralmente ele rompe para baixo. Cunha ascendente, a maior probabilidade, assim como os canais de alta, é um rompimento negativo, ou seja, romper para baixo. Eu achei um padrão que rompe para baixo, mas só esse não é o único fator que vai fazer com que eu tenha coragem para abrir um short. Qual foi a nossa dificuldade, nosso problema aí, Kevin, quando a gente achou essa cunha ascendente e NJ 1 hora? Lembra? A dominância dela estava muito forte para long. Essa moeda estava muito forte. Lembra? Tinha uma torada nela. Eu lembro que nesse dia todas as outras moedas estavam derretendo, só positiva, né? Aí só ela estava positiva. Não tem quando fica tudo vermelho e só uma fica verde, era NJ. Aí o Kevin me mandou esse short, top, amigão, né? William, vai lá e shorta a moeda mais forte aí.
Aí eu, caramba. Aí eu falei, porra, vamos esperar aqui ela inverter. Porque quando ela inverter, isso aqui vai dar um short na seta. Só que foi preciso paciência. Quando nós identificamos aqui, ela estava, olha só, foi mais ou menos, foi 3 de agosto, e aí a gente esperou. Eu comentei com vocês que eu coloco o alarme aqui, ó. Eu coloco o alarme aqui nas linhas de tendência, entendeu? Então eu clico aqui, ó, e coloco o alarme. Na verdade, ainda está com o alarme, ó. Ainda está com o alarme do trade, para quem está vendo aqui, ó, tá vendo? O alarmezinho. Ainda está com o alarme. Deixa eu ver aqui. Entendeu? Então, aí, só que a dominância estava muito forte, então não era o tempo de abrir o short. Eventualmente, ela ia inverter a dominância, as outras moedas que estavam fracas iam inverter, né? E a força e essa daqui ia se tornar mais fraca. Eu vou adiantar aqui para mostrar para vocês. O que aconteceu? Ela continuou respeitando a cunha ascendente. Quando a gente identificou, pessoal, foi aqui, ó, foi dia 3 de agosto. Quando ela chegou aqui, olha só o que ela fez aqui, ó. Olha só o que ela fez nesse candle aqui, amarelo. Vou colocar de amarelo ele. Olha só a força aqui, ó. Olha só os compradores entraram aqui. Esse pavio, ele fala muita coisa. Ele demonstra que tem um suporte muito claro aqui. Entendeu? Para quem quisesse entrar long, o stop estava muito curto, porque ele era abaixo aqui dessa LTA, ok? O stop ele poderia ficar logo aqui embaixo. Só que vocês estariam operando contra contra a maior probabilidade desse padrão, que a maior probabilidade de uma cunha ascendente é romper para baixo, entendeu? Entrando long, vocês iriam estar operando contra o padrão. Eu prefiro operar a favor, mas isso não significa que eventualmente eu não faça uns scalps contrário ao padrão. Aí, olha só o volume comprador. Olha que força aqui, ó. Teve um volume comprador muito alto para esse candle verde, ok? E um volume comprador muito alto que superou o volume vendedor anterior. Superou aqui, ó, 3 volumes compradores anteriores. E ele, inclusive, ele superou essas 2 barras de volume, ok? Tá nítido aí, pessoal, as barras de volume para vocês? Tá sim. Beleza. Muita gente comentou comigo que tem dificuldade para fazer a leitura do volume, né? Como é que eu faço essa leitura do volume? Por exemplo, eu estou analisando esse candle, o comportamento desse candle. O que eu observaria aqui, ó? Eu observaria esse pin bar, né? Ele deixou aqui um pavio e um corpo pequeno. Isso aqui mostra muita força dos compradores. E eu associo ele com volume. O volume desse candle, ele foi muito alto, ele superou, ele foi maior do que esse volume vendedor, foi maior do que esse volume comprador, do que esse e do que esses outros aqui, ó. Olha só, se eu traçar essa linha, percebam que esse volume ele superou todos esses outros volumes. Então, é assim que eu faço a leitura de volume, tá? Então, isso daqui me deu uma informação. Me deu uma informação que ela ainda não estava boa para short. Tinha muito comprador interessado nela. Então, eu resolvi esperar mais um pouco. Vamos continuar aqui. Essa barrona vermelha. Se vocês vissem essa barrona vermelha aqui, o que vocês acham dessa barrona vermelha? Vocês teriam entrado com essa barrona vermelha aqui? Eu não Teria nada, esse porque volume aí ainda tá muito pequeno. caindo sem volume. Beleza, perfeito. Felipe, Solotov ali, o nome do cara, russo. O volume estava muito fraco, entendeu? E outra coisa, o preço, ele tinha um apoio. Não sei se dá para vocês perceberem, tem a EMA 26 aí, que é essa linha, essa média vermelha, ok? Então, esse volume aqui, ele estava muito fraco ainda. Para a gente romper, os ursos, eles precisam de um volume, né, para romper um suporte, precisa de volume. Então, esse volume estava muito baixo. Vamos continuar aqui agora. Isso aqui, ó, mostrou que não era o momento. Eu vou mostrar o exato momento, pessoal, onde eu abri o short e onde eu... Exatamente, Jonathan, suporte mais suporte da base da cunha.
né? O Jonathan falou aí. Então, continuou. Percebam que a hora do trade ele estava chegando. Como é que eu sei que a hora do trade estava chegando? Olha só aqui, ó. O padrão da cunha ascendente, ele estava quase todo preenchido, ok? Então, eventualmente, o preço ele ia ter que se decidir, porque o padrão ele estava quase todo preenchido aqui, tá? Então, estava quase na hora do preço se decidir. Coloquei alguns alarmes em alguns pontos estratégicos que eu vou mostrar para vocês, que foi onde eu decidi entrar. Continuando, eu vou mostrar qual foi o meu gatilho. Pronto, pessoal. Olha só o que aconteceu aqui. Esse é um gatilho que eu dificilmente penso duas vezes para abrir um short. Eu estou falando short porque aqui a gente está falando de short, tá, pessoal? Mas dificilmente eu penso duas vezes quando eu vejo essa configuração aqui, ó. Percebam o que esse... O áudio está legal, pessoal? Ah, sim. Tá bom, né? Percebam o que esse candle fez aqui. Olha só o horário. Isso daqui foi dia 4. A gente percebeu o padrão dia 3, só que não era a hora, a gente teve que ter paciência. Por isso que eu falei para vocês aí que paciência é uma das chaves, né? O Jonathan comentou pavio acima e volume de venda superou. Perfeito, Jonathan. Então, a gente descobriu o padrão dia 3 e esperamos aí até dia 4, né? Olha só aqui o horário do candle. Estamos aqui no tempo gráfico de 1 hora e o candle foi o de 7 horas. Então, quando eu ver esse trade aqui, pessoal, olha só. Aqui era o candle de 7 horas, mas para mim era 6 da manhã. Aqui no meu horário, no meu fuso horário, é 1 hora menos. Para vocês aí são 20h30, para mim são 19h30. Eu tinha acabado de acordar, olha o cenário. Eu tinha acabado de acordar, 6 da manhã, e aí eu tenho certeza que vocês acordam e fazem a mesma coisa. E vocês acordam e já pegam o celular ali na fissura para ver o que está acontecendo, o gráfico. Tenho certeza que vocês fazem isso, eu não posso ser o único que faz isso. Sem dúvida. Quem mais faz isso daí? Que acorda e... É o checklist da manhã, o mercado. Quando não acorda de madrugada, né, cara? Olha, ó, o Christian falando, eu faço aí, ó. É um vício frenético. O cara acorda... Aí todo mundo, rapaz, antes de dormir, na hora de acordar. Mesmo sem estar com a operação aberta, eu faço isso, cara. Exatamente. Então, o que acontece? Eu acordei 6 da manhã, aí eu peguei, eu acho que eu consegui abrir só esse olho aqui, aí eu com o olho eu abri aqui e vi esse candle, esse pin bar. Eu vi esse cara aqui, ó. E vi esse volume aí, como o colega falou. Cadê? Olha esse volume, pessoal. Quem está acompanhando as lives está pegando a manha da leitura do volume. Esse volume aqui, ele superou esse volume. Peraí. Ele superou esse volume comprador, esse vendedor, esse. Ele superou essa galera toda aqui, ó. Só que tem mais um detalhe. Qual é o outro detalhe aí que eu não comentei com vocês? Falei 2 gatilhos eu falei 12 gatilhos que eu utilizei para abrir o short. Um gatilho foi esse candle, esse pin bar. O outro gatilho foi esse volume que superou todos os outros e teve o outro gatilho. Qual foi o outro gatilho aí, pessoal, que vocês conseguem enxergar para esse short? É esse doji aí, topo duplo. Jonathan, bingo, Jonathan. Resistência do topo anterior. Vocês lembram das características dos padrões que eu comento com vocês? Qual que é a característica de uma cunha ascendente, pessoal? Qual é a principal característica dela? Falem aí para mim. Romper para baixo. Ok, romper para baixo, mas ok, qual é a outra característica? Perfeito, Marcos Cruz acertou aí, ó. Marcos Cruz aí, rompimento sem continuação. Então, a primeira coisa que eu fiz quando acordei 6 da manhã e abri o olho foi esse pin bar. Eu vi aqui, olha só. Aí eu olhei imediatamente para o volume. Quando eu olhei para o volume, eu vi esse volume superando todos os outros. E o terceiro gatilho foi que eu vi logo que rompeu o topo anterior, esse topo aqui, ó, e não continuou. Pronto, já era. Eu abri o trade imediatamente,
né? E eu abri o trade bem aqui, dá todo mundo para ver a linha vermelha aí? Eu entrei aqui, pessoal. Porque ele rompeu esse topo, só que ele não continuou. Dá para ver o pavio de No caso, rompimento? com a captura de liquidez, né? Vocês estão vendo o pavio de rompimento? Dá para ver o pavio de rompimento, né? Ok? Agora deu. Agora deu, né? Olha só. Então, quando eu vi, aí eu vou falar para vocês qual foi a minha entrada. A minha entrada foi em 8, tá aqui, ó. Eu anotei aqui, ó. Foi bem aqui, ó. Olha só onde eu abri o meu short. Vou colocar em branco aqui, ó. Foi em 8. Foi bem aqui a minha entrada, tá? Eu abri imediatamente o short, pessoal. E eu coloquei aí eu fui tomar banho, aí eu coloquei o stop, fui tomar banho e esqueci o trade. Esqueci. A minha entrada foi bem aqui. Tá todo mundo, dá para ver essa linha branca? Dá sim. Aqui, ó. Foi aqui que eu abri. Melhor do que a vermelha até. Eu Vou escrever aqui, ó. Short. Short aberto. Deixa eu colocar em amarelo aqui. Eu abri o short aqui. Cadê? Onde colocou o stop? O colega Marcos tá perguntando onde eu coloquei o stop. Pessoal, o stop, ele fica acima do topo anterior, ok? Então, olhem quão curto o meu stop estava. Geralmente, eu gosto de colocar minha ordem já para ela... Eu gosto de pegar o preço de frente. O preço vem, pega minha ordem e vai, no caso de short. Só que aqui eu não estava na frente do computador nem nada e abri imediatamente short. O meu stop ficou aqui, ó, acima desse topo anterior, ok? Meu stop, eu abri aqui na linha amarela, meu stop ficou curtíssimo. O topo anterior, ele fez um novo topo aqui, ó, em 0,77%, muito curto esse stop. O meu stop aceitável é 2%, ok? Então eu entrei aqui, ó, só que foi em 0,77, eu coloquei 1%, eu subi mais um pouco. Então meu stop ficou bem aqui, ó, acima desse topo anterior, tá? E eu coloquei aqui, ó, eu coloquei acima, eu coloquei aqui, ó, bem aqui meu stop. Essa outra linha amarela. Meu stop ficou aqui, ó, pessoal. Alguma dúvida aí, pessoal, até então? Eu vou dar uns minutinhos aí para quem quiser perguntar alguma coisa. Alguma dúvida aqui? Pode explicar mais sobre rompimento sem continuação? Posso explicar sim. Vou falar sobre a questão aqui. Então, olha só. Eu vou falar mais sobre rompimento sem continuação aí que o colega comentou aqui, ó. Eu vou apagar essas linhas só um instante. O que nós tínhamos aqui na cunha? O preço formou um topo aqui, ok? Tivemos esse topo. Depois disso, tivemos esse outro topo, que foi quando eu identifiquei o padrão. A partir do momento que eu vi esse topo sendo rompido, a partir do momento aqui, ó, topo, a partir do momento que eu vi esse topo sendo rompido por esse topo e não teve continuação, aí eu já tinha a certeza que aqui, eu tinha certeza não, eu sabia que era muito provável que isso aqui fosse uma cunha ascendente. E aí eu esperei romper esse topo para eu poder entrar. Quando rompeu esse, olha a diferença aqui, olha só, eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Quando rompeu esse topo foi rompido por esse topo. Olhem o candle que rompeu ele. Ele não era um gatilho de entrada, pessoal. Por isso que vocês não podem ir só na questão, rompeu o topo anterior, vou abrir short, não. Olha só, esse candle, ele não era um gatilho de entrada. é uma vela de indecisão, né? É uma vela de indecisão, mas o segredo é o volume. Olha esse volume Fanta aqui, ó. Isso aqui, para mim, esquece short aqui. Rompeu o topo anterior, eu espero o próximo topo, tá? E aí, ok? Então, aí eu esperei romper o próximo topo. Ó. Vamos voltar de novo aqui e ver o comportamento do preço. Temos dois topos já. Pessoal, vou mostrar um trade para vocês bem interessante também, que tem a ver com a live passada. Pronto. Nesse exato momento, ele rompeu o topo anterior. Aqui, ó, pessoal. Quem foi que perguntou aí sobre rompimento de topo? Tá aqui, ó, pessoal.
Nesse exato momento, ó, topo, rompido, topo, rompido. Só que aqui eu tive um volume, eu tive um gatilho de entrada. Aqui, ó. Esse volume foi meu gatilho de entrada, tá? Que ele superou esses outros volumes aqui. Então, isso aqui foi meu gatilho de entrada. Beleza? Então, pronto. Aí eu abri esse short, coloquei meu stop aqui em cima, tá? E aí, onde foi o meu take? O meu take foi em 7,190. Esse foi meu... Aqui, ó. Eu anotei aqui, ó. Tá aqui, ó. O meu alvo, para fechar o meu short, é esse. Eu venho falando para vocês, a gente tem que ter um alvo para entrar, um alvo para fechar o short. O alvo para fechar o short foi esse aqui, ok? A minha entrada foi nessa... Cadê? Foi aqui, ó. Foi onde? Foi 820. Foi aqui. Pronto. Foi aqui que eu entrei, tá? Eu vou só apagar esses topos aqui, pessoal. Tá aqui, ó. Short aberto, short fechado. Hoje eu ainda não vou falar sobre alvo para vocês, não. Eu vou mostrar rapidamente, mas é meio denso, a gente vai falar mais a fundo sobre alvos. Tá, pessoal? Short aberto aqui, nessa região em 8.20, bem aqui. Short fechado aqui. O meu alvo foi exatamente esse, tá? Foi exatamente esse. Bora ver o comportamento do preço. Esse trade foi muito chato. E ele me deu uma canseira, porque essa moeda ainda estava um pouco forte e ela demorou para romper. Então, vamos lá. O preço fez isso, foi em direção ao alvo. Olha só como ele lambeu o meu alvo, só que ele não pegou, ele não fechou o meu trade. Não fechou. Nessa primeira porrada aqui, ele não pegou meu alvo. Muito embora tenha sido bem em cima, meu alvo foi esse aqui. Dá para ver o pavio? Peraí. Não dá para ver o pavio, né? Não dá, ele aparece só. Aí, agora apareceu. Apareceu? Agora apareceu. Pessoal, o meu alvo foi aqui, ó. Foi em 7.900. Ele não fechou. Na primeira não pegou meu trade. E aí... O dedo não coça, não? Coçou, fiquei... Só que aí eu esperei... Sabe por que eu não fechei? Porque eu vi isso aqui, ó. Por que eu mantive o trade? Cruzamento negativo das médias móveis. As médias 12 e 26, elas se cruzaram para baixo. Então, eu sabia que ia ter um pullback, aguentei e segurei, tá? Não fechei meu trade. E aí, o que acontece? Eu me assustei aqui. Peraí, bem aqui, quando fez... Bem aqui. Vixe, naquele candle verde eu teria... Pois é, o Christian... Oi, Christian, foi aqui que eu me assustei. O Christian falou, vixe, naquele candle verde eu tinha fechado. Christian, eu me assustei nesse trade aqui, pensei em fechar, bem aqui. Só que por que eu não fechei? Tá medroso, hein, Christian? Eu também sou um pouco. Eu não fechei porque olha o volume, pessoal. Volume Fanta. O Christian falando, tu é sangue frio. Pessoal, o volume estava muito Fanta aqui, ó. Quando eu vi esse volume comprador, eu falei, William, te controla, não fecha, fica firme. Não fechei o trade e deixei. Aí, o preço fez isso logo em seguida. Putz, dúvida muito boa que a Ana Paula perguntou aí, ó. Pronto. A Ana Paula perguntou? Eu vou já ver o que ela falou aqui. O que ela falou? Se você vai movendo o seu stop. Eu acho que ela quis dizer mais em, tipo assim, protegendo a operação. Depois que rompeu, travar no 0 a 0 e garantir alguma porcentagem de lucro. Acho que ela quis dizer isso aí também. Então, vamos lá. Não é mover stop, é atualizar o stop. Atualizar. Exatamente, tipo assim, ó, você atualiza. coloca lá em cima lá, e a operação desceu, travar no 0 a 0 para não ter perda. Claro, atualizo, ok. Atualizo o meu stop, sim. Olha só, o meu stop inicial estava aqui em cima, acima desse topo anterior, ok? Então, logo, se a minha entrada foi aqui, ó, o meu stop depois eu atualizei, tá? Meu stop ele não ficou mais aqui em cima, tá? Ele não ficou mais aqui em cima. Eu atualizei meu stop. Ele caiu, fiz uma pequena parcial e já coloquei no stop no 0 a 0, entendeu? Já coloquei meu stop no 0 a 0. Pronto.
beleza? Mas nem sempre é viável também, né? Você Não. pegou uma operação num ponto muito bom. Você Perfeito. espera para pegar ela num rompimento, poderia ter um reteste ali, você seria tirado da operação de bobeira porque travou no 0 a 0 antes Isso do aconteceu tempo, né? já, cara. Antônio, perfeito, Antônio. E é por isso que eu priorizo uma boa entrada, entendeu? Se a minha entrada passou, eu esqueço o trade. Eu falo, não, vou para o próximo. Espero 1, 2 horas, um dia, 2 dias, vou para o próximo trade. Porque senão você acaba ficando desprotegido, né? Foi até o que você falou na primeira live. Exatamente. Então, esse negócio de atualizar o stop para o 0 a 0, vocês têm que ter cuidado com isso, porque senão vocês acabam saindo da operação antes da hora, por causa de um pullback, para o preço continuar na direção do rompimento. Porque, olha só, quando o preço rompe, ele tem a probabilidade de fazer um pullback e depois continuar na direção do rompimento, que é para baixo, nesse caso, né? Então, Ana Paula, sim, o meu stop que estava aqui em cima, eu atualizei ele para o 0 a 0, fiz uma parcial, porque ele não pegou. Eu fiz uma parcial porque ele não pegou o meu take, que era aqui, ó, para fechar o short. E aí, só que bem aqui, não sei se dá para vocês perceberem um pavio, o preço, ele veio até aqui, ó. Ele veio até essa segunda linha amarela. Ele pegou o meu take. Aí a minha operação foi fechada aqui, tá? Aqui a minha operação foi fechada. E Kevin, tu fez esse short comigo, não fez, Kevin? Peguei. Pegou esse short, não foi? Peguei um pouquinho depois da entrada, mas peguei, Foi. aham. Eu Foi. gosto do Kevin porque o Kevin vai, mano. Kevin não, ele vai. Tem a boleta aqui, né, do dia 5. Eu também tenho essa boleta aí, né? Esse trade foi bom. Então, pessoal, esse foi o trade. Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? Quando você, por exemplo, ali aonde ele quase pegou o seu, quase fechou a operação ali, Foi. se por um acaso, ou vamos supor, o RSI já tivesse muito ali já em sobrevenda num ponto ali, você talvez sairia do trade ou não? Você não olha o RSI para isso? Cara, eu olho o RSI mais para divergência, cara. Mais para divergência. Entendeu? Porque vocês lembram aí, tem post lá que eu mostro trade com RSI em sobrevenda e eu abri short, só que porque eu sabia que a correção era de um tempo gráfico maior. Era outro tempo gráfico que estava comandando a correção. Então eu sabia que por mais que o preço numa hora, se eu não me engano foi numa hora, uma hora estava em sobrevenda e eu abri um short, não foi de qualquer jeito, tem análise lá no feed, tá? Depois vocês dêem uma olhada. E aí eu abri porque eu soube que o 4 horas ainda ia afundar mais, e foi o que aconteceu. Então, Leandro, eu olho mais para ver as divergências, tá? E eu não. Show. Só que eu fiz uma parcial. Eu não fui responsável. Eu percebi que não pegou meu take, fiz uma parcial, coloquei meu stop no 0 a 0 e esperei aqui o cruzamento das médias, e depois eu vi esse volume aqui, ó, comprador muito baixo, e mantive a operação. E fechei a operação aqui. Aqui eu saí 100%, tá? Aqui eu já... O Paulo falando, eu já tomei muito stop entrando em RSI, em sobrecompra e sobrevenda. Não, pessoal, não. Ele falou, para mim não serve para entrar. E eu concordo. Essa história de, assim, entrar só porque está em sobrevenda, só porque está em sobrecompra, eu não faço isso. Eu já vi muita gente, até a Ana Paula comentou comigo aí que já pegou, não foi, Ana Paula? Já comentou aí que já pegou muita porrada aí porque entrou só porque estava em sobrevenda, sobrecompra, entendeu? O ideal, olha lá, a Ana Paula respondeu sim. O ideal é você perceber onde está o suporte e quem é o tempo gráfico que está comandando a correção, entendeu? Obrigado, Paulo, falando aí, ó, elogiando o post aí sobre esse sobrevenda. Então, pessoal, é por isso que é importante você saber identificar quem é que está corrigindo. É o 4 horas que está corrigindo, é o 12 horas, é o diário que está corrigindo, porque se for o diário que está corrigindo, o 1 hora vai ficar sobrevendido, né? Então, ele vai afundar bastante, entendeu? Então, aqui, por que meu take foi aqui? Porque eu sabia que tinha uma região de suporte, entendeu? Eu sabia que tinha uma região de suporte. Fechei o trade e o preço fez isso. Ok? Aqui, ó. Eu fechei o trade e o preço ficou nessa. Vou acelerar mais aqui, pessoal. Ó, aí ele ficou nessa.
Ficou nesse samba aqui. Lateralizou, né? Lateralizou e eu já perdi o interesse, tá? Perdi o interesse. Na live passada, eu dei 2 oportunidades de trade para vocês. No começo da live, eu falei da primeira, que foi o quê? Foi o Bitcoin que eu mostrei aqui, 12 horas que ele rompeu aquela cunha, né? E eu dei uma outra oportunidade, pessoal. Quem estava aqui na live passada, a gente viu... lembram do Trading Ape, pessoal, que eu fiz, que eu mostrei? A live 02 foi sobre o Trading Ape. Vocês lembram, né? Lembro sim. Beleza. Tá tudo ok aqui? Ninguém mais tem dúvida? Eu vou passar para um outro gráfico aqui, tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, a live passada foi sobre esse trade que eu fiz aqui em Ape. Falei para vocês sobre essa confluência, tá? Quem perdeu a live passada, da segunda-feira passada, essa semana vocês já vão poder ver no YouTube, porque essa análise ela é muito interessante. E essa perspectiva, ela vai possibilitar vocês encontrarem mais oportunidade de trade, tá? Então, eu sugiro que depois que estiver disponível, vocês assistam. Live passada falamos disso. Pessoal, se vocês assistiram ela, o que eu faria no lugar de vocês? Eu teria colocado um alarme bem aqui. Porque quando o preço buscou, eu vou apagar essa daqui, ó. Quando o preço buscou esse suporte que foi rompido, dá para ver o pavio aí, né? Dá. Eu falei para você desse short que eu abri. Depois ela caiu, se eu não me engano, foi 14%, tá? 14%. E aí o que acontece? O preço ia retornar. Quando ele retornasse, eu ia ter que ver se ele ia ter a mesma rejeição. Olha o que o preço fez, pessoal. Nesse intervalo, entre a live passada, tá aqui, pronto. Entre a live passada e essa live, o preço fez isso. Eu fiz um segundo short nela. Tá aqui, ó. O preço tocou aqui e ele teve essa rejeição. Quando foi agora, domingo, ele tocou aqui de novo nessa antiga resistência. Dá para ver o pavio, pessoal? Dá sim. Eu abri esse short aqui, tá? Eu abri esse short porque eu já tinha aberto um short aqui, bem aqui. Eu expliquei isso na live passada. Só que esse short, eu não fiquei muito tempo, porque ele não me convenceu, tá? Olha o volume. Muito fraco. Aqui tá no diário, eu fui para 1 hora. Foi aqui, ó. Cadê esse? Tá aqui. Só que esse volume aqui, ele não me convenceu. Então, eu abri esse short, eu surfei pouca coisa aqui. Só 4%. 4% até que é um short razoável. Porque no 12 horas, eu vi que o preço estava numa bandeira de alta. Pessoal, olha só. Puxei a Fibonacci aqui, ó. Aí eu fechei o short e deixei quieto. Esqueci, tá? Porque ele estava me mostrando que ele ia romper essa resistência. Ok? Olha só aqui. Bandeira de alta clara. O preço, ele se manteve acima de 0,382. Tá todo mundo dando para ver minha Fibonacci, hein? Dá sim. Tá? E aí foi esse aqui, ó, pessoal. Quando eu vi que o preço ele se manteve aqui acima disso, de 0,382, dessa região, aí eu percebi que era uma bandeira de alta no 12 horas. Eu esqueci meu short, fechei o short e não abri mais. Aí o preço fez isso aqui, ó. Aí rompeu. Olha, ó, olha o rompimento. Rompeu. Ape estava forte aí. Esse foi o segundo trade. Pessoal, vocês viram Bitcoin? Eu não gosto de operar em sidebar. Só antes da gente encerrar a nossa live, vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Um fake out. Bitcoin, ele teve um fake out aí no inside bars que ele formou. Essas duas linhas vermelhas, elas mostram inside bars que Bitcoin tinha formado. Bem aqui, ó. Olha só. Eu tenho aqui, tá vendo? Eu tenho uma barra, outra barra, e eu tive uma barra que nasceu aqui dentro. Eu tive um Bitcoin, nesse sábado, nesse final de semana, no sábado, ele formou um inside bars de 3 candles, né? E só que aí, ó, olha aqui, ó, eu tenho um candle,
2 candles, ele abriu o terceiro candle. Só que aí ele rompeu para cima, tá aqui o pavio, dá para ver o pavio, ele rompeu e depois fez isso, ó. Rompeu para cima e rompeu para baixo. Teve uma galera que deve ter pego um stop bonito aqui. Eu seria um deles. Foi, né? Aí, ó. Esse trade eu não peguei, eu não tive o menor interesse. Quando eu vi esse inside bars aqui, olha o volume que rompeu. Por que eu não me interessei? Olha o volume comprador. Tá. Tá entendendo? Esse trade, eu vi ela, eu vi o exato momento que estava rompendo, porque as minhas linhas, elas, inclusive, estão aqui, ó. Tá? Eu coloco o alarme aqui, ó, pessoal. Eu coloco o alarme em cima e coloco o alarme embaixo. Aí, para me dizer quando ela está rompendo. Não tive menor interesse em fazer esse trade aqui. Pessoal, é isso aí. Chegamos ao final aí, ó. Segunda-feira a gente vai estar aqui no mesmo horário, tá? 20 horas. Bora tirar nossa foto aí, pessoal? Nossa foto da live? Bora. Só gente bonita, ô louco. Só gente bonita, galera, todo mundo bonito. Beleza, pessoal. Pessoal, valeu aí pela participação de vocês. Obrigado aí, Live 03. Valeu, valeu. Valeu, galera. Você é monstro. abraço. Pô, bom demais, William. Obrigadão. Obrigado de volta aqui, pessoal. Show de bola, William. Parabéns. Até mais, pessoal. Parabéns, William. Abraço. Obrigado, irmão. Tamo junto. Deus aí, né? Valeu, meu irmão. Um grande abraço. Tchau, tchau.